Oi, meus amores, tudo bem? Boa tarde. Faz tempo que a gente não fala dos arcanos, né? Não fala de tarô. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o tarô, né? Vamos dar sequência aí à nossa série sobre os arcanos maiores. E é uma carta que particularmente é um arquétipo que eu gosto muito de trabalhar, adoro quando ele sai nas tiragens. Hoje a gente vai falar da Torre, arcano número 16, arcano maior número 16. Como vocês estão acostumados, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de lâminas de decks diferentes. Esse aqui é o tarô mais tradicional, né, que é o tarô de White. A gente pega sempre esse tarô que é bem tradicional, baseado no tarô de Marsella, como uma referência para falar dos arcanos, porque geralmente nele estão presentes todos os elementos, mas eu trouxe outros também só para que vocês, ó, até o egípcio aqui tem aí um raiozinho na pirâmide. Trouxe vários para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, mas vou usar basicamente o de White e o tarô das bruxas para falar um pouquinho mais do arquétipo em si. Gente, o que significa a torre? A torre, inclusive para oraculistas, pessoas que usam tarô no caráter adivinhatório, quando eles viram essa carta para o consulente, geralmente gera até um certo frisson. Por quê? Porque é uma carta que fala de mudanças drásticas, ou no mínimo da necessidade de uma mudança drástica. Vou primeiro pegar a história para vocês. Podemos estabelecer um comparativo dessa carta com a história da Torre de Babel, a história bíblica da construção da Torre de Babel. Para quem não conhece essa história, basicamente os povos acabaram se unindo com a intenção de construir uma torre que fosse alta e majestosa o suficiente para chegar até os céus. Isso mostra uma parte do ser humano que a gente pode denominar como ganância espiritual, tá? Eu me coloco acima das leis do universo, acima das leis naturais, e passo a querer realmente conduzir e controlar tudo, tá? Então essa era a intenção da construção da torre e é a história que está por trás da Torre de Babel, né? A história, o aspecto moral da história que está por trás da Torre de Babel. Deus, pelo menos na história, fica muito zangado com isso e manda um castigo para a humanidade. Ele coloca todos os construtores envolvidos na construção da Torre de Babel a falar em línguas diferentes, na medida que eles não conseguem mais se entender. E na medida que eles não conseguem mais se entender, isso paralisa a construção. Essa é a história bíblica. A história do tarô, a gente tem um elemento aí um pouco mais dramático a mais, que é o quê? É a própria mão de Deus pesando, né? Ruindo a altura da torre, e os construtores, né, que estavam nessa torre, uma torre que vocês podem observar que não tem portas, quer dizer, mostra claro que as pessoas não estavam preocupadas em sair, elas só queriam chegar, quer dizer, mais um elemento que mostra a questão da ambição, da ganância, né? Essas pessoas, elas caem, elas são castigadas, porque a mão de Deus pesa e quebra tudo, né? Quebra a ponta, na verdade. Se vocês olharem aqui, ó, nesses dois exemplos, a gente vê uma coroa, né? No alto da torre. A coroa é um elemento que vai apontar para essa ganância humana de querer, de repente, controlar tudo, controlar as leis divinas, controlar a manifestação do universo. Né? E aí tem
Eu não diria nem que é um castigo, né? Porque não é um castigo, na verdade é uma consequência, uma reação desse tipo de ação, uma ação gananciosa, que não mede escrúpulos, que não mede esforços para chegar num determinado lugar, no topo, ela fatalmente, uma hora ou outra, vai reverberar e trazer consequências, efeitos dessa ação. Questionamos se os efeitos são direcionados exatamente à pessoa que fez essa ação ou aos descendentes dessa pessoa, né? E aí a gente entra na questão das famosas maldições familiares, ou se de repente essa própria pessoa, esse próprio espírito vai acabar colhendo os efeitos daquelas ações em vidas posteriores, né? A gente sabe que em questão de espiritualidade, cada vida que nós temos é um pedacinho só dessa grande passagem, né? E no decorrer dessa grande passagem, nós podemos sim colher os resultados de coisas não muito legais que nós fizemos aqui, numa outra vida, num outro momento. É por isso que a gente às vezes vê pessoas fazendo coisas pavorosas e de repente não sofrendo o peso da mão divina, né? Vamos falar um português aí meio claro, não sofrendo tal do castigo divino ou não recebendo a justiça divina. Por quê? Porque tem essa explicação de que às vezes são os descendentes, às vezes é numa outra circunstância, quiçá às vezes numa outra vida, num outro momento dessa linha de consciência espiritual que percorre os tempos num tempo e num espaço indeterminado e infinito. Uma outra... E eu acho que essa segunda parte da explicação desse arquétipo, para mim, é a mais bonita. Eu vou pegar aqui o tarot de White, que, como eu disse, ele é bem representativo, né, pelos símbolos que ele traz. Vocês podem ver que nós temos alguns yuds. Yud é uma letra, tá, hebraica, que o significado dela profundo é exatamente a presença de Deus, a presença do divino. Yud é a própria representação, é a própria manifestação, um símbolo do divino. E você vê que tem assim uma chuva, né? Ao mesmo tempo que a torre está sendo destruída, tem uma chuva de Yuds. E o que esses Yuds, essa chuva de Yuds, está a querer representar? O universo, ele sempre traz recursos. Ai, desculpa, minha gata derrubou tudo. Estamos de volta. Eu vou até segurar aqui, gente, para não ter acidentes novamente aqui. Então, o universo, ele tá sempre a nos proporcionar benesses, abundância, prosperidade, bênçãos. O universo está sempre propenso a manifestar os nossos sonhos, né? O que às vezes acontece é que as minhas crenças, as nossas crenças limitantes, muitas vezes inconscientes, é que barram essa possibilidade, essas inúmeras possibilidades de nós recebermos essas bênçãos, né? Uma outra coisa também que está representado aqui é o seguinte: o ser humano, ele não precisa construir um veículo para chegar até o divino. Ele pode ser e ele deve ser o próprio veículo para se chegar ao divino. Então, assim, eu manifesto a divindade através das minhas ações. Eu não preciso construir um templo gigantesco, majestoso, para honrar essa divindade, né? Tanto é que a gente percebe aí que tem muita gente que frequenta templo, que constrói templo, e tá lá sempre ralando o joelho no templo e que sai da porta para fora vai fazer maldade, né? A gente vê isso. Eu acho que eu não tô sendo nem um pouco exagerada ou dramática com essa comparação. Acredito que todos vocês já tiveram a oportunidade, a infeliz oportunidade de presenciar algo assim. Então, o ser humano, ele deve ser o próprio veículo
de manifestação da divindade. Ele não precisa construir algo para chegar à divindade. A divindade está dentro da gente e a gente manifesta essa divindade através das nossas vibrações, das nossas intenções e das nossas ações. Um último elemento que eu acho legal falar aqui nesse arcano, e aí a gente também tem em outras cartas isso que eu vou falar, ó, são as pessoas, né? A gente vê que tem um carinha com uma capa vermelha e um carinha com uma capa azul. São sempre dois. Olha esse aqui, ó. É um todo de vermelho e um todo de azul. O que isso quer dizer pra gente? Isso quer revelar pra gente que as nossas potências, as nossas forças masculinas e femininas, que todo mundo, não importa se é homem ou mulher, tem, as nossas forças é que deveriam estar sendo colocadas no sentido de manifestar essa divindade através dessas boas ações, né? E não no sentido de tentar passar por cima de tudo e de todos para controlar o destino de tudo, né? Da humanidade, do universo, controlar todas as leis, enfim. E os raios, eu falei que era o último, mas não é. Tem mais um elemento que eu quero trazer para você. O raio, tá? Não se trata exatamente, olha nesse tarô aqui, ó, nesse deck, que é o deck do tarô mitológico, não sei se vocês percebem, mas são vários raiozinhos. Os raios, eles trazem um aspecto interessante que não é necessariamente o castigo em si de Deus. O raio é a nossa própria ferramenta pessoal que nós devemos nos esforçar para localizar e para externalizar, que serão usadas para destruir essas crenças limitantes que, na verdade, representam as grandes torres que impedem a nossa realização dos nossos objetivos. Então, essa é uma outra interpretação que se dá também e que eu acho muito bonita. A torre, o que é? A torre é a crença limitante. A torre é a crença de que eu não mereço, é a crença de que nenhum relacionamento dá certo pra mim, é a crença de que eu preciso trabalhar duro e muito para ganhar dinheiro, né? É a crença de que se um ganha, o outro não ganha, a crença de que existe concorrência, que o universo não é um oceano azul de possibilidades. A torre é a crença. E a crença, né, a torre crença, ela acaba sendo, na verdade, o grande obstáculo que nos distancia das bênçãos divinas. Então, o raio é o nosso choque de consciência, o raio é o nosso insight, é o nosso start, é o reconhecimento de que nós precisamos, cada um de nós individualmente, quebrar essas crenças limitantes e poder aproveitar aí todas as benesses, todas as bênçãos, todas as coisas maravilhosas, abundantes, toda a prosperidade que o universo, o divino, tem sempre a nos oferecer. Gente, bastante coisa, né? Um arcano muito bonito, um arquétipo, elementos arquetípicos extremamente ricos e aplicáveis no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais vou postar mais alguns vídeos porque a gente já tá chegando na reta final dos nossos arcanos maiores. Um beijo grande, muito obrigada pela tua presença até o fim do vídeo. Tchau, tchau. A gente se vê mais tarde.